Boa noite. Começa agora mais um Câmara Aberta. A sociedade itajaense está discutindo a redução no número de vereadores para o legislativo aqui itajaense. E uma mobilização de coleta de assinaturas está sendo promovida pela CDL e a CI. Também tem outras empresas parceiras. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no plenário da Câmara o Hamilton Luiz Cedres, presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Itajaí. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, então, primeiro fala a parceria, a mobilização principal é entre a CDL, a CI e quais outros segmentos aqui da sociedade itajaense está se mobilizando? Então, no total são 15 entidades que estão participando desse projeto na coleta de assinaturas para redução do número de vereadores aqui em Itajaí. Quantas assinaturas são necessárias e quantas vocês já coletaram? O número mínimo de assinaturas são 7 mil. E até ontem já estávamos com 6.200 assinaturas. Então eu creio que entre hoje e amanhã esse projeto já vai estar consolidado com as assinaturas mínimas. A gente vai continuar a coleta para que tenha um número, assim, uma sobra, para a gente ter uma margem de segurança. Mas o projeto já está consolidado e deve ser dado entrada na Câmara nos próximos dias. As 7 mil assinaturas é para validar o projeto como de iniciativa popular e aí sim ele tem a entrada aqui na Casa Legislativa. Exato. E poder tramitar aqui no Poder Legislativo. E nesse processo de coleta que vocês estão realizando, como é que está sendo a reação da população? Vocês têm conversado? Como é que tem sido a manifestação de quem está aderindo? Então, eu percebo que a população, de forma geral, ela gostaria de contribuir, de participar mais do processo das decisões políticas do município, porque é onde ela tem mais alcance, onde a população consegue participar de uma forma mais efetiva. Porque se a gente quer fazer uma mudança no país, tem que começar pelo município onde a gente mora. E o que está sendo muito bacana nesse projeto é de realmente ver a população interessada em participar do projeto, em ser ator do processo de mudança, seja dessa questão agora do número de vereadores, como eu acredito que virão outros projetos de iniciativa popular para outras demandas que a gente vai estar estruturando os demais projetos, mas o que é mais interessante é essa participação da comunidade nas decisões políticas do município. Então, acho que além do questionamento da quantidade de vereadores... Esse é uma pauta. É uma pauta, mas existe por trás disso uma participação da comunidade numa decisão política do município onde ela mora. E como liderança, o senhor tem notado que nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, com o surgimento das redes sociais e a utilização dela cada vez mais massiva, e a participação popular tem aumentado nas discussões políticas e estruturais de municípios, estados e da nação? As redes sociais, elas colaboram nesse sentido, como também acabam sendo um meio de divulgação de coisas que não traduzem a realidade. Então, a gente tem que ter uma certa preocupação sempre em analisar os conceitos que saem das redes sociais. Então, mas eu percebo sim que facilita mais o acesso da informação para as pessoas. Haja vista as últimas manifestações populares, foram todas originadas na rede social. Então, isso mostra a força que a rede social tem. Então, acho que é importante nesse processo. E, infelizmente, o momento político do Brasil acaba afastando a população da política. E isso não é bom. Porque o povo tem que estar envolvido, o povo tem que estar cobrando, o povo tem que estar sugerindo melhorias para o país. Não dá para, por mais que a gente vote e delegue essa responsabilidade para os nossos representantes, a gente não pode simplesmente achar que o nosso dever acaba naquele momento que a gente votou, terminou nossa obrigação com o processo. Por muito tempo foi assim. Foi, mas agora esse momento político ainda dificulta essa participação da comunidade nas decisões. Então eu percebo essa oportunidade. E esse projeto popular acho que vem ao encontro bem disso, da população dizer assim, não, eu quero também fazer parte dessa decisão. Seja de diminuir o número de vereadores, numa outra demanda de diminuir, sei lá, o número de secretarias do município. Porque a população tem esse senso crítico também. E as entidades têm esse poder de aglutinar. Essa é a grande propósito das entidades organizadas, né? De aglutinar as pessoas num objetivo.
É importante ressaltar, e conforme o seu raciocínio, que a questão, então, a rede social e a imprensa em geral é importante, sim, para o esclarecimento, para a tomada de opinião, para a comunicação, mas para a vivência da vida política é importante que o cidadão esteja aqui, no plenário da Câmara, acompanhando de perto os seus representantes. Com certeza. Eu, num determinado momento, numa palestra sobre um comunicador, ele falava exatamente isso. Alguém questionou em determinado momento, agora com a internet, o que vai ser de um jornal impresso, por exemplo, de uma revista impressa, por exemplo? Sendo que a notícia, se aconteceu uma notícia agora lá em Brasília, seja um impeachment, seja, como aconteceu ontem, essa semana, a saída do PMDB do governo, essas informações, elas chegam na mesma hora no smartphone de cada pessoa. Agora, o que é um jornal impresso? Ele tem, além da informação, ele tem a opinião crítica sobre o assunto, o conteúdo, uma opinião de um especialista no assunto, seja um comentarista político, seja se for uma notícia econômica, seja um economista. E na rede social, queira ou não queira, a notícia ela vem nua e crua, ela vem do jeito que aconteceu. Então, a mídia impressa tem esse poder também de dar as referências, facilitar o entendimento das situações que acontecem. Então, eu acho que é nessa linha. A mídia social, ela ajuda, mas não pode ficar só nela. Tem que vir na Câmara, participar do processo, ouvir a opinião das pessoas. Eu acho que essa interação com os fatos é tão importante quanto só ficar sabendo, porque só ficar sabendo não vai mudar, não vai agregar nada, não vai mudar em nada a situação. A pessoa tem que realmente se envolver um pouco mais. Esse projeto de iniciativa popular para a redução de cadeiras no Legislativo apresenta a proposta de 12 vereadores. Seria esse o número ideal na opinião da CDL, da opinião de toda a CI? Por que chegaram a esse número? Nós acreditamos que 12 é um número adequado porque as últimas legislaturas já tinham 12 vereadores. Então, é um número que atende à demanda do município. E se a gente for observar a proporcionalidade entre o número de vereadores e o número da população do município, 12 seria o número ideal para Itajaí. Poderá haver uma alteração para um meio termo, 15, 17, 19? Eu acho que é possível, viu? Porque, como eu falei, tão importante quanto a redução para 12, para 15, para 17, para 19, enfim, eu acho que a participação da comunidade nessa decisão, a iniciativa popular de fazer um projeto para mudar uma situação no município. Acho que isso é tão importante quanto o resultado em si dessa proposição. Vocês, como entidades, buscaram o diálogo com os vereadores aqui da Câmara? Alguns vereadores procuraram? Vocês já tiveram uma conversa e a posição de cada um quanto a essa situação? Assim, a gente ouve alguns comentários, de alguns vereadores a respeito do assunto, porque desde que o assunto virou notícia, a gente fez uma entrevista coletiva na Associação Empresarial, então, com certeza começaram a haver contatos dessa natureza, né? E eu percebi assim, alguns são a favor, outros acham que não, que deveria ter mais, inclusive vereadores, e eu até concordo que poderia ter mais vereadores, desde que fosse um trabalho voluntário, por exemplo, porque poderia ter um vereador por rua, um por cada comunidade, poderia ter vários vereadores. O que incomoda as entidades, o que incomoda a comunidade é o valor que é gasto na Câmara. No nosso entendimento, é um gasto exagerado. Se vai ser gasto por 12, por 21, não é tanto o objeto da nossa proposta, mas sim o valor que está sendo gasto. Então é isso aí que nos incomoda hoje, nesse exato momento que todo mundo faz economia em casa, né? E acho que não deve ser diferente na gestão pública. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura.
Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é de Hamilton Luiz Cedrés, presidente do CDL de Itajaí. E a gente está falando sobre a redução, um projeto de iniciativa popular que pede a redução de cadeiras aqui no Legislativo. E das coisas que o senhor estava falando no final do primeiro bloco era que justificativa que sustentava o projeto é a redução de custos. O senhor acredita que vai ser significativa essa redução, uma vez que o duodécimo das despesas do ano anterior do município deverá ser sempre aplicado no Poder Legislativo? Como é que o senhor vê essa situação, assim? Porque o Legislativo pode ou não ocupar aquele valor que é destinado para... É isso que eu ia falar. Não necessariamente o Legislativo precisa usar toda a verba destinada a ele. Ele tem de 0% a 6% do orçamento. Então, a gente acredita sim que a redução de vereadores vai trazer uma redução de gastos no município. Esse é o principal propósito do projeto, é diminuir o gasto com a Câmara de Vereadores. E depois, no segundo momento, como eu falei no outro bloco, diminuir também o gasto na gestão pública de maneira geral, porque é uma necessidade da economia, do próprio município. Não tem como administrar um município que gasta tudo que arrecada, por exemplo. Ele tem que ter... tem que ter uma melhor gestão nesses recursos. Essa é a ideia desse projeto. Futuramente poderá ter uma mobilização também para que sejam reduzidas o número de secretarias no Poder Executivo? É possível que se faça um projeto de iniciativa popular com essa demanda também. Eu acredito que tudo que na concepção dos empresários, da comunidade, da sociedade organizada, tudo que é um exagero, é possível que a gente realmente solicite uma revisão nesses processos. A questão os argumentos que são utilizados por quem opina a favor da manutenção de 21 vereadores é que a representatividade da população estará garantida. São 21 representantes de 204 mil habitantes. Na sua opinião, qual a sua opinião sobre esses argumentos? Eu assisti uma pesquisa que 90% da população não se sente representado pelo Poder Legislativo. Então, isso demonstra que a representatividade ela não é referente ao número de vereadores, sim à atuação dos vereadores. Isso que vai refletir na representatividade, não na quantidade de vereadores, sim na maneira como eles atuam no município. Volto a dizer, se fosse um trabalho voluntário, poderiam ter muito mais, desde que não onerassem os cofres públicos do município. O que realmente nos motivou a esse projeto é realmente tentar reduzir esse gasto que está sendo feito na Câmara de Vereadores. Essa é a ideia. O gasto chega em 2015, o município poderia ter gasto, o Poder Legislativo poderia ter gasto 30 milhões de reais, por exemplo, e gastou 20 milhões, sobrou 10 milhões aproximadamente. Essa sobra, é isso que o senhor diz, essa sobra poderia ser maior? Poderia ser maior, com certeza. E aí aplicado em outras áreas que o município tem tanta demanda quanto a Câmara de Vereadores. Eu quero perguntar para o senhor a respeito dos prazos, porque tem prazos para esse projeto de iniciativa popular entrar na Câmara de Vereadores, tramitar aqui e poder valer já para a eleição de 2016. Vocês têm alguma meta de entrega desse projeto aqui para... Sim, quando a gente concebeu o projeto, o limite para a coleta das assinaturas era 15 de abril. Então a gente está bem adiantado nesse processo, eu acredito que bem antes disso a gente já vai dar entrada no processo na Câmara. E aí dali vai seguir os trâmites internos e a gente tem certeza que é possível votar, aprovando ou não, vai ser uma decisão da Câmara, evidentemente, mas vai ser possível votar já para essa próxima eleição. O senhor acredita que quanto à qualidade do Poder Legislativo ela vai estar sempre vinculada também seja 21, seja 12, seja 15, à escolha dos eleitores?
ao voto. Certo. E a qualidade do poder legislativo vai depender também do eleitor depois. Sem dúvida. Com certeza. São os eleitores que vão escolher os próximos representantes para a Câmara. Com certeza. E eficácia? Na sua opinião, eficácia é mais eficaz com 12 ou com 21? Eu acho que é mais produtivo com 12 porque a discussão ela é menos dispersada. Eu acredito que é mais fácil chegar num consenso, seja de qualquer demanda que o município tenha, com 12. Se a gente fizer uma análise dessa última gestão, a gente percebe a dificuldade da Câmara produzir, da Câmara chegar num consenso, pelo número de pessoas que tem aqui. Essa é a opinião que eu tenho, eu acho que da maioria das pessoas que são a favor dessa redução. O que a gente percebe às vezes é que para usar a palavra, os vereadores dispõem de pouco tempo para poder aprofundar um assunto, poder fazer uma discussão mais aprofundada, mais séria, às vezes até assim. Os assuntos são rapidamente substituídos por outros à medida que vai trocando o parlamentar que está em uso da palavra. Justamente pela quantidade de vereadores que tem aqui. E existe uma máxima que nem sempre a quantidade não significa qualidade. Isso é uma máxima que é aplicada não só na Câmara de Vereadores, mas em qualquer local. Não quer dizer que a quantidade vai gerar uma maior qualidade, não necessariamente. Isso não é relacionado. Vamos falar um pouquinho a respeito da situação política e econômica no âmbito nacional e também no âmbito local. A movimentação aqui no comércio local, começando por Itajaí, ela tem sido afetada com essa instabilidade de economia e política? Então, eu acredito sim que afetada positivamente, inclusive. Você vai dizer, mas como assim? A gente está em crise, está falando que a economia regional está sendo afetada positivamente. Mas isso é um processo da própria crise em si. Ela não é generalizada. Sempre que existe uma crise em qualquer país do mundo, não necessariamente todos os setores estão passando por aquela crise. E não necessariamente dentro do mesmo setor que está sendo afetado, não necessariamente todas as empresas daquele setor estão sendo afetadas da mesma forma. Por que eu falo isso? Hoje a gente avalia os números da última temporada de verão aqui na nossa região, foram os melhores dos últimos anos. A ocupação nos hotéis, a venda do comércio, né, na temporada foi a melhor dos últimos anos. Então isso prova que a crise foi benéfica para essa região. O consumidor brasileiro, em vez de viajar para os Estados Unidos, por exemplo, para ir fazer compra nos outlets, acabou vindo para o sul, para Santa Catarina, que é um destino, hoje é o principal destino turístico do Brasil. Então, isso também, a própria alta do dólar também contribuiu com isso. Então, eu vejo que dessa forma, a nossa região foi privilegiada nesse contexto. Quantos são os associados da CDL hoje? Hoje são 1.100 associados. 1.100 associados. Vocês têm assim um número ou um controle assim se durante esse período, desde da metade do ano de 2015 até o início de 2016, houve um fechamento de comércio aqui, alguns comerciantes que tiveram que fechar o seu negócio devido a essa instabilidade nesse momento? Olha, eu acredito que não, assim, nada que pudesse ser destacado, assim, nada dentro tudo dentro de uma normalidade que, assim como o comércio, a indústria, sempre existe os ciclos de vida das empresas, tem empresas que por uma questão sucessória não continuam, né? Às vezes a pessoa chega num momento, ela quer passar para os filhos, mas não tem e acaba descontinuando o negócio. Então, tem vários fatores que afetam o fechamento de uma empresa. E assim, nesse período a gente não percebeu nada significante que pudesse ser destacado nesse sentido. O principal desafio de quem quer manter o seu negócio e conseguir que ele tenha lucratividade até nesses momentos difíceis, qual é o desafio? Olha, o segredo, na minha opinião, seria investir nas pessoas. Capacitar a equipe, deixar uma equipe comprometida com a empresa, com o atendimento ao cliente. Hoje é comum, a gente percebe o cliente entrar numa loja e nem sequer ser notado. E isso acaba contribuindo com a dificuldade dos negócios, das empresas. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Muita coisa está sendo feita.
nova dinâmica do regimento interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação. Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor. Voltamos com o terceiro bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é do presidente da CDL, Hamilton Luiz Cedrez. E a gente está falando a respeito, já falamos sobre a redução no número de vereadores aqui na Câmara, o projeto de iniciativa popular, e também estamos falando um pouquinho a respeito dessa instabilidade econômica e política que passa o país e que também pode trazer reflexos aqui para Santa Catarina e Itajaí. Mas, Hamilton, Santa Catarina parece que está passando um pouco à margem disso, porque foi divulgado essa semana que aumentou a geração de emprego no início de 2016, inclusive em 0,24%. Mais de 4 mil e poucas vagas foram criadas só aqui na região. Isso é reflexo do quê, Hamilton? Olha, isso mostra a força da diversificação da economia do Estado. Então, e também o próprio dólar alto ele acaba facilitando a exportação no oeste, por exemplo, do agronegócio. Hoje, o agronegócio está indo muito bem, porque nesse patamar que o dólar está, ele favorece o agronegócio. Então, eu acredito que o Estado realmente esteja passando um pouco a parte dessa crise. E como eu falei no outro bloco, a crise não necessariamente ela é para todos. Ela não necessariamente atinge todos os setores. Então, acho que a gente conseguiu, assim, passar à margem dessa situação do Brasil. Vocês fizeram um balanço a respeito das datas comemorativas, porque a gente passou Natal, final de ano, até Dia das Crianças também já estava com instabilidade, agora passamos a Páscoa e essas datas têm conseguido ser exploradas a ponto de dar um gás a mais nas vendas? Com certeza, sempre as datas comemorativas elas trazem um reflexo muito positivo, principalmente no comércio, né? Apesar de que o comércio ele reflete não somente a venda, né? Reflete também a produção, porque o que nós vendemos foi produzido. Então a gente também é uma parte do processo da cadeia produtiva. É o ciclo. O comércio é a última ponta, né? Mas realmente as datas elas são bastante favoráveis e a CDL tem se posicionado muito no sentido de a gente em alguns momentos havia sido criticados por a questão comercial das datas, né? Tentando meio que fugir um pouco do significado de um Natal, por exemplo. Eu até vejo, assim, pelo contrário, acho que o comércio, através da mídia, das propagandas que eles têm feito, que a gente tem feito, tem até inclusive favorecido os relacionamentos, que é o objetivo de uma data. Qual que é o objetivo do Natal? É aproximar as pessoas. Então, o comércio tem esse papel, nós acabamos sendo um elo entre os consumidores, entre as pessoas que querem se reconciliar, por exemplo, querem mostrar a gratidão pela pessoa. Isso, na verdade, o presente significa exatamente isso, esse carinho que a pessoa tem pela outra. Então, eu acho que esse papel do comércio é muito importante nessas relações sociais também. E qual a expectativa para a situação econômica do país depois que passar essa instabilidade política, questão de impeachment ou não, e também a instabilidade econômica do país? Olha, com certeza o país vai melhorar assim que passar essa situação. Por quê? Hoje, a pior crise que existe em qualquer país é a crise de confiança. E hoje, quem vai investir num país que não se sabe o que vai acontecer, se a presidente vai continuar, se ela vai sair? Então, assim, esse ambiente de incerteza política, ele gera a desconfiança. E a desconfiança gera o não investimento e aí o país praticamente para. Então, realmente, a expectativa de todo empresário é que realmente essa situação seja resolvida nos próximos dias. E que isso possa, com certeza, isso vai potencializar a nossa economia muito rapidamente. Eu acredito que este ano, talvez não, mas ano que vem, a gente já começa a perceber uma melhoria de forma global do país, né? Me referindo às questões nacionais. Hamilton, voltando a questões aqui do município de Itajaí, temos um problema
entre o bairro Cordeiros e o bairro São Vicente, que é a ponte Tancredo Neves. Ela caiu, só que sem uma ligação entre os bairros, o resultado foi a diminuição no movimento das ruas, e ali tem um comércio que era muito forte e agora está sentindo as consequências. O que tem acontecido lá e o que tem sido feito para resolver isso? Olha, o comércio está sendo muito prejudicado nessas duas regiões por conta da ponte Tancredo Neves. Mas eu diria assim que, além do problema do comércio, é um problema da comunidade, é um problema de mobilidade urbana. Então, a gente percebe, claro, a dificuldade. Eu fui 4 vezes na prefeitura esse ano já para tratar desse assunto com o nosso prefeito, e a gente sabe das dificuldades de uma obra pública, principalmente uma ponte que exige uma série de estudos, mas infelizmente ainda a gente... Tanto o empresário como a comunidade, de maneira geral, ela não entende esse tempo do órgão público para realizar uma obra. Realmente, isso a gente acaba realmente ficando muito chateado com essa demora. E eu tive, como eu falei, 4 vezes na prefeitura, tanto com o prefeito como com o secretário de obras. A ponte está sendo feita, está dentro de um cronograma aí de 10 a 12 meses para ficar pronta. E nós tínhamos uma expectativa de que o Exército pudesse vir e montar uma ponte. E esse tempo de o Exército chegar e montar a ponte, pasme, é 1 dia e meio. E 1 dia e meio teria uma ponte do Exército naquele local, no lado, para poder... de forma provisória, enquanto a ponte definitiva é construída, usar a ponte do Exército. E eles podem fazer isso? Podem, e foi feita toda uma mobilização nesse sentido por parte da Prefeitura, e infelizmente o Exército até hoje não respondeu, não se manifestou, veio aqui, fez um estudo, definiu qual era o modelo da ponte, mas dali para frente não deu mais retorno, e a Prefeitura cobrando, e chegou um momento que o Exército chegou a ser até um pouco taxativo na questão de que não deveria mais ser cobrado. A Prefeitura deveria esperar que quando o Exército se decidir, eles trariam o retorno sobre a possibilidade de fazer essa ponte. Isso me deixou muito triste, porque a população tem, na verdade, foi uma oportunidade que o Exército perdeu de mostrar que eles podem ser úteis à comunidade. Seria realmente uma resposta para a comunidade que fala, por que a gente tem um exército, por que a gente tem uma aeronáutica, por que a gente tem uma marinha? Né? A gente se pergunta às vezes, é um país praticamente que não se envolve em guerra, então tem toda essa estrutura, e nesse momento que a gente mais precisou, não foi atendido, infelizmente. A redução ali daqueles comerciantes, eu fiquei sabendo que chega a 30%. Chegou a 30% de redução nas vendas, e alguns... E ficar por isso um ano e meio... Não, o pessoal não aguenta, porque 30% a gente está falando mais do que a rentabilidade que ele tem no negócio. Então, ele começa a trabalhar no prejuízo e até onde ele consegue aguentar. Depois ele não aguenta mais. Já aconteceu de fecharem vários comércios naquela região. É triste, né? Ali, infelizmente. Inclusive, é um lugar até que chegava a dar engarrafamento sempre, porque liga os 2 bairros mais populosos de Itajaí. É uma pena. A respeito da entidade, o senhor está há quanto tempo no comando da CDL? Esse é o 4º ano, é o meu último ano à frente da entidade. E quais são os últimos projetos, as últimas ações da sua gestão? Olha, a gente tem feito principalmente investimento na capacitação dos nossos associados, dos funcionários dos nossos associados, que a gente entende que isso é uma demanda praticamente zero da entidade, que é realmente facilitar com que o nosso associado possa ter melhor resultado no negócio dele. E também temos agora uma campanha de Natal, nós esperamos esse ano fazer uma super campanha, sorteando uma caminhonete para os clientes, mobilizando toda a cidade em função disso, até mesmo para mostrar que existe a crise, mas se tem ação na crise, existe resultado na crise também. Então a gente está apostando muito nessa campanha e ela deve ser startada nos próximos dias, e a gente está, com isso, praticamente concluindo aí o nosso mandato e deixando a entidade, né, de uma forma saudável, e isso é bom, porque daí vem outra pessoa, continua o projeto, né, e traz novas ideias. Isso é muito saudável para a entidade também. E que continue sempre participando das questões políticas, das questões importantes para o desenvolvimento do município, porque uma entidade organizada, ela representa um grupo, na verdade, e tem um peso muito grande, como a própria CI. Com certeza. E a gente tem esse papel de realmente aglutinar as pessoas, porque a população sozinha não consegue, ela é muito dividida, muito fragmentada, e as entidades vêm justamente para
fazer essa aglutinação. Hamilton, muito obrigado pela participação aqui no programa. Um excelente trabalho para o senhor e para todos os associados. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. O programa Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.